Segundo livro de Crônicas, Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, como outras nações, talvez a maioria das nações, nós somos uma nação ferida. Felizmente somos. O Brasil, entre outras nações, é uma nação ferida. Infelizmente, nós temos um histórico de muita corrupção, desde sempre. Quando a gente se reporta a história do Brasil, desde 1500, houve uma violência na descoberta do Brasil. Houve uma violência na descoberta do Brasil. Quando aqui os portugueses chegaram, os índios e tantos outros foram abusados, numa situação terrível. A riqueza do Brasil foi levada embora. Ainda temos muita riqueza, mas à época a riqueza do Brasil é levada embora. 200 anos atrás nós vamos ter a independência, mas a independência do Brasil, proclamada por um português, filho do próprio rei de Portugal, Dom Pedro I, o Brasil vivia uma situação difícil, corrompida. Com a independência, o país se livra um pouco do exterior, não totalmente, mas internamente sempre tivemos os conflitos, graves conflitos, graves, situação complicada. O Dom Pedro I sai, fica o filho, Dom Pedro II. O Brasil continua com aquele histórico negativo. A época tinha aquela escravidão hedionda e tantas outras coisas. Quando é proclamada a República, ela foi proclamada, mas não uma verdadeira libertação. O Brasil vai passar muitos anos numa situação conflituosa, difícil. Tivemos uma revolução militar muito criticada por muita gente e apreciada por outros. Quando nós voltamos a ser um país democrático com eleição, nós temos ali na transição um choque. O Congresso, à época, elege um homem, Tancredo Neves, para presidir. Era uma eleição indireta, né? Eleição pelo Congresso, e a eleição seguinte seria uma eleição direta pelo povo. E ali, o presidente eleito, ele vai ficar doente, pouco tempo antes da posse, vai ficar doente de verdade na posse dele. Obviamente que ele tiver alguns problemas para chegar ali doente, mas no dia da posse ele fica muito mal e não toma posse. O vice, que era um líder do PSD ou do partido que comandava o país até então, aquele líder era o vice, ele assume a presidência. O vice nunca assume o lugar de alguém que não tomou posse. O presidente Tancredo não tinha tomado posse. Então, se ele não tinha tomado posse, não tinha vice. Mas ele assumiu, Sarney. José Sarney assumiu o país. Colocou os fiscais do Sarney, alguns antigos vão lembrar, fez aí umas reformas, deu tudo errado. Corrupção. Quando o Brasil tem uma eleição, em 1989, depois de 25 anos ali de revolução, vai ter uma eleição. O que vai acontecer? Vai para o segundo turno um homem tido como corrupto em Alagoas, Fernando Collor de Mello, e o outro da esquerda, Lula.
É o segundo turno, os dois vão para o segundo turno. E o Fernando Collor acaba ganhando. E ele, com um histórico terrível de corrupção no seu estado, ele resiste no poder por 2 anos e meio e é cassado. Depois de 25 anos, nós elegemos um presidente e ele é cassado por corrupção. Por corrupção. Olha que histórico ruim de corrupção. O vice assume, faz até um bom trabalho nesse governo dele do Itamar, surge ali o Plano Real, que haveria de estabilizar a moeda, e tivemos eleição no Brasil, um candidato do PSDB, Fernando Henrique, eleito presidente, e Lula sempre disputando com ele, um mandato, outro, mas ele é eleito por 2 mandatos. 2002, no final do ano, tem eleição e o Lula é eleito, toma posse em janeiro de 2003. Ele vai ficar 4 anos no poder. No meio do mandato, tem um escândalo do Mensalão, escândalo terrível. Esse Jefferson aí que deu tiro em todo mundo, era o líder do Mensalão lá, junto com o governo. Uma situação terrível. Mas o Lula é reeleito no final do ano 2006. Ele vai ficar mais 4 anos e depois ele vai apoiar a Dilma, que vai ganhar uma eleição, uma mulher fechada, com histórico de guerrilheira no passado. E o Brasil vai enfrentar o petrolão, é mensalão, é petrolão, é muito lão na frente. E aí é a maior corrupção da história, tudo aquilo ali, uma situação terrível. Aquela Petrobras, uma empresa tão rica, tem ali milhões, para não falar bilhões desviados. Bilhões. Então, veja bem, Dilma é reeleita, e 1 ano e 4 meses depois, no segundo mandato, ela é afastada por impeachment também. Então, em pouco tempo, nós temos 2 impeachments. Que situação do país. Assume o vice dela, Temer, que também passa por acusações. Quem não se lembra daquela gravação, né? Aquela gravação no Palácio, acusações, situações terríveis. Quando ele deixa o poder, ele chega a ser detido um dia, logo após. Então o Brasil vem num histórico ruim demais, de corrupção. Assume o presidente Bolsonaro, o país em tantos conflitos, tantos problemas. Aí vem a pandemia, o mundo não dá folga. Uma pandemia de mais de 2 anos, difícil. Quando a pandemia está melhorando, a Rússia invade a Ucrânia. A Rússia, junto com os Estados Unidos, é um dos 2 maiores poderes bélicos, um dos 2 países mais fortes em armamento, inclusive nuclear, vai invadir ali a Ucrânia. Então nós temos, no decorrer desse rápido histórico que eu fiz aqui, uma situação de uma crise política, inevitável por tudo isso que eu falei aqui, uma crise econômica, também em razão dos desgovernos e problemas nacionais e mundial, e principalmente uma crise moral. O país enfrenta uma crise moral. Não é agora, não. Enfrenta uma crise moral. Algo terrível, irmãos. Eu fiz essa introdução assim, tentei ser breve, mas eu quis fazer um histórico desde o começo, para dizer o seguinte: eu estava aqui cantando e triste. Normalmente, quando eu venho à igreja e eu começo a cantar junto, eu vou me alegrando, eu gosto do cântico. E cantamos hoje aqui uns cânticos muito oportunos para esse momento de oração. E eu vou me alegrando. Eu não fiquei alegre hoje, porque a minha mente fica aqui um tipo de uma pressão que a gente está sentindo. O que vai acontecer com a nossa nação? O que vai acontecer com a nossa nação? Eu estou acreditando no melhor. Pastor, você não está triste? Não, eu estou triste, mas estou abençoado, né? Eu sou daquele que não acredito 51,5 contra 48,5. Eu sou animado,
Porém, eu estou triste pela nação. O que pode acontecer? Eu vi as pesquisas hoje, eu procurei acompanhar. 54 a 46 contas, 53 a 47, Datafolha agora à tarde, 52 a 48, um que teria acertado na outra, 53 a 47 que tinha acertado próximo da outra, uma outra 51 a 49, todas contas, e a melhor é o Paraná Pesquisa para o Bolsonaro, 50,4 do Lula contra 49,6. Aí é um empatado mesmo, né? E ele crescendo, há uma perspectiva. Mas o que eu tenho pensado com isso? Eu mandei transmitir para o Brasil inteiro, e pode ter até uma consequência, isso tudo que eu estou falando aqui, até contra mim, de repente. Mas eu vou dizer uma coisa. Será que o Brasil perdeu a consciência do que é certo? Será que nós brasileiros perdemos o senso da responsabilidade social e moral? Alguém podia falar, mas você não está falando se o Brasil perdeu a vergonha, né? E talvez eu não chegasse a tanto, né? Mas será que nós perdemos o senso do certo e do errado? Por exemplo, nós vamos ter amanhã uma votação, e nós somos um grupo pequeno aqui, porém, onde tiver 2 ou 3, Deus faz a obra. Tem gente orando em casa, eu acredito nisso, junto conosco, tá? Por isso que eu coloquei online. O maior objetivo é pessoas de longe estar orando conosco. Mas será que o povo perdeu todo o temor a Deus? Perdeu o medo de errar? Irmãos, nós estamos vivendo aí, no Brasil, o maior escândalo de corrupção que tivemos nos últimos anos. Nós tivemos ali ministros presos. O maior ministro daquele governo do Lula lá atrás, o chefe da Casa Civil, foi condenado e preso, e até hoje ele está em regime de prisão. Homem fortíssimo. Há quem diga que era mais forte do que o presidente na época. Os 2 ministros da Fazenda do governo da esquerda foram presos. Palocci, que inclusive aquele que era forte, ex-prefeito de Ribeirão Preto, ele confessa tudo aquilo que ele fez e envolve o líder da nação na confissão. Manteiga também foi preso. Outros, eu citei os principais. O presidente da época foi preso. A presidenta que entrou no lugar dele foi cassada. E agora, nós tivemos um julgamento por um juiz maringaense, em Curitiba. Muitos ficaram até com raiva dele, mas ele está aí, defendendo, no meu ponto de vista, o que eu penso. E dentro de um julgamento, imagino eu, criterioso, houve uma condenação que foi referendada por 3 desembargadores, um de cada estado do Sul, e a pena aumentada. E depois houve um referendo no Superior Tribunal de Justiça em Brasília por 5 ministros. Passa algum tempo, nós temos aquele que estava preso, solto, quando o Supremo entende, a partir de um deles, depois com o referendo da maioria deles, de que o julgamento não poderia ser em Curitiba. O caso não poderia ter sido julgado em Curitiba, estava fora da jurisdição do julgamento, e o processo fora cancelado por isso. Não houve um julgamento do mérito, de absolvição, não. Houve uma questão do local, onde houve
o processo. Há pouco tempo atrás, a gente foi acompanhando, nós vimos aquela pessoa candidato. Irmãos, isso aí é um choque. A pessoa é candidato. E pior do que ser candidato, com toda a chance de ganhar. Eu assisti o debate, como a vigília de ontem está sendo hoje, eu assisti o debate. Ontem, assisti. E foi um debate interessante, porque ali tinha direito de resposta. Um candidato não teve nenhum direito de resposta. O outro candidato teve 2 direitos de resposta. O outro candidato, o Bono, eu não sabia que ele era candidato, fiquei sabendo só no programa, ele também teve um direito de resposta. Ele deve ter sido candidato. Que ele falou assim, eu tenho direito de resposta porque eu fui citado. Imaginou? Ele é candidato? Eu não sabia, eu pensei que era o Lula e o Bolsonaro. Mas, irmãos, eu assisti o julgamento e eu fiquei vendo os 2 candidatos andarem, mais ou menos como eu fiz aqui, um andar para cada lado ali, andar. A Jussiene não gosta muito, a gente estava sozinho em casa, os 2, a Jussiene, ela sai ali de perto, mas eu fiquei meio sozinho. Eu pensei, será que eu estou louco? Será que o Brasil está maluco? Nós estamos vendo aqui alguém que sofreu todas as acusações possíveis de um líder, e ele é candidatíssimo, e falando como tal, e poderá ser eleito. Pelo menos é isso que as pesquisas apontam. O que aconteceu com o nosso Brasil? O que aconteceu com a nossa nação? A nossa nação está ferida, porque o povo está subjugado pelo mal. As pessoas perderam a consciência. Eu estou vendo pessoas, outrora, líderes dessa nação, apoiando. As pessoas perderam a consciência. Pessoas que eu achava que eram pessoas super respeitadas, eu mesmo tinha um respeito, eu vejo a pessoa apoiando, sem nenhum argumento plausível. Eu apoio fulano de tal. Não, mas esse aí está acusado de todo tipo de falcatrua. Não, eu apoio. Aí o que eu pensei? Quem está ferido não é o candidato, não. É o país que está ferido. Nós precisamos orar pela nação. Por isso que o clamor hoje vai ser pelo Brasil. O povo está ferido pelo pecado. A nação está doente. Sara-se. É o texto que eu li. Deus precisa sarar a nossa nação. Nós vamos clamar aqui para Deus sarar a nossa nação. Não é possível, irmão. Numa nação que tivesse uma vida correta, um candidato desse não teria mais que 2 ou 3% de votação. E a pessoa teve ali quase 50% dos votos no primeiro, e poderá ter outro tanto no segundo turno. Numa nação assim, que tivesse o mínimo de consciência daquilo que é moral e ético, é um mínimo. Talvez alguns malucos votariam, outros nem olhariam para aquilo. Então o problema não está no candidato apenas, o problema está na nação. Como pode? Alguém vai alegar, mas o outro candidato aqui fala demais, ele teve reações contra a vacina. Que importa isso? O que as pessoas tinham que considerar agora é a vida de cada um. Mas se um estava preso ontem, se um estava cumprindo pena, ficou quase 2 anos preso, as pessoas no mínimo teriam que ter consciência de analisar tudo aquilo, fazer uma análise criteriosa. Quem nós vamos colocar no segundo turno? Lá no primeiro turno, naquela votação, teria que ter. Então, eu estava orando para esta oração e cheguei à conclusão que nós estamos feridos. A nação brasileira precisa ser sarada. Você viu o histórico que eu fiz aqui de 200 anos
que esse país se torne independente de Portugal. Completamos esse ano, 200 anos. Tivemos 2 imperadores, presidentes, diretos, indiretos, regime militar, votação, tivemos de tudo, mas o país não saiu da corrupção. Então nós precisamos orar demais pela nossa nação. Nós temos que pedir para Deus vir sarar a nossa nação. Você deve, a partir de hoje, independente de qualquer coisa que vai ocorrer amanhã, orar e clamar para Deus sarar a nossa nação. Deus precisa sarar o Brasil. Precisa sarar o Brasil. O problema está no Brasil. O problema está na nação. E está na alma das pessoas. Eu sei que tem interesses escusos por aí, lógico que nós sabemos de muitas coisas, né? Fala-se de sistema, eu sei disso tudo, mas o grave problema é a alma do brasileiro, que a gente ama tanto. A gente é brasileiro, brasileiríssimo, né? Eu tenho paixão pelo Brasil, paixão. Eu tenho o maior prazer de falar que eu sou brasileiro. Se eu saio fora da nação, minha maior alegria é quando alguém pergunta: quem você é? Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu amo meu país. Eu amo a minha nação. Amo demais. Mas a nossa nação está ferida. O pecado está na alma da nação. Tudo que está acontecendo é uma consequência de um problema moral gravíssimo na vida do povo. Deus precisa sarar a nossa nação, começando pela igreja como um todo. Nós temos 1/3 da população do Brasil que se diz evangélica. Deus precisa sarar. Nós temos mais de 60% da nação que se diz católica. Nós precisamos sarar a nação. Mas nós vamos sarar, não é Deus, mas é por meio de nós. Que introdução cumprida, né? Aí o texto que eu li, irmãos, eu vou ser rápido agora. Você veja bem, o templo tinha sido construído e Deus vai aparecer mais. Quando constrói o templo, Deus aparece ali para Salomão no momento bom, né? No momento especial, no momento diferenciado. Deus vai trabalhar aquele povo. Mas em meio de tudo aquilo, Deus vai aparecer e vai falar o seguinte, ó, no versículo 13: se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Peste nós tivemos, gafanhoto destruindo tudo, está por aí, a situação ruim está por aí, o pecado está aí, a maldade está dominando, e aí Deus vai falar: e se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Então, com base nesse versículo, eu quero meditar com você. Diga assim: como sarar a nossa terra? Quem concorda comigo que o Brasil precisa ser sarado? Levanta a mão. Você concorda comigo? Nós precisamos ser sarados, meu irmão. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa evidente, que a nação precisa ser sarada. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. Nós precisamos. Vamos ver no texto. O que nós temos que fazer? Aqui é uma mensagem textual. Vamos lá. Como sarar a nossa terra? Aquilo ali estava para Israel, absolutamente aplicável à nossa realidade hoje. O que nós devemos fazer para sarar a nossa terra? Primeiro, diga assim: com humildade no coração. E se o meu povo, está ali, ó, nós podemos ter, é só o versículo que eu vou meditar. Diga assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmão, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, deixar a pureza invadir a nossa alma, com consagração no coração. Nós precisamos nos humilhar. Nessa introdução, eu quis fazer a meia-culpa da nação. Nós precisamos ter toda a humildade de alma para reconhecer o nosso histórico ruim. Essa é a realidade. O problema não é esse que está aí. Isso aí é uma consequência do nosso problema. O que estamos vendo em nossa nação é uma consequência dos erros de todo mundo. O Brasil precisa ser sarado. E como que nós vamos ajudar a sarar a nossa terra, a nossa nação? Como? Humildade. Nós precisamos, com humildade no coração, reconhecer que nós não fizemos ainda o nosso melhor pela nossa nação. Provavelmente não oramos como deveríamos fazê-lo. Não nos quebrantamos como era necessário. Não nos dobramos diante de Deus e reconhecemos, dizendo: Senhor, o que está errado? Porque a nossa nação tem tido tantos impeachments, tem tido tantos problemas, tem tido tantos escândalos? Porque a nossa nação não muda? Senhor, nós estamos ali com 20% da Câmara Federal, com deputados evangélicos, e nada mudou. Mais de 100 deputados, e não mudou. Eu chego a pensar que nós podemos ter a maioria e não mudar também. Esse é o meu medo quando acontecer. Nós precisamos chegar diante de Deus e começar a confessar: Senhor, está errado. Então nessa noite Deus vai nos abençoar aqui, vai começar a abençoar mais essa nação. Mas nós precisamos ter humildade, irmãos. Nós não podemos achar que todo mundo errou e a gente não. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero ter humildade. Eu quero ter humildade para reconhecer que está errado. E eu quero ver o que eu posso fazer para ajudar a minha nação. Ajudar essa nação a melhorar. Ajudar essa nação a ser diferente. Ajudar essa nação a caminhar de conformidade com aquilo que Deus deseja. Nós precisamos, como diz o texto, se o meu povo, que se chama de meu povo, é isso que ele está dizendo, se humilhar. Não adianta a gente sair pelas ruas brigando, vamos enfrentar o partido de lá, o partido de cá, não é isso que vai resolver. Não vai. Se fosse assim, tinha resolvido. Nós tivemos nesses últimos anos tanta gente na rua, mudou? Não muda. Nós precisamos de humildade na alma. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, falar: Senhor, sara a nossa terra. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que o país não caminhou como deveria caminhar. Com o passar do tempo, nós nos tornamos uma nação evangélica. E como tal, nós precisamos, sobretudo, aprender a temer a Deus e a nos quebrantar diante de Deus, e falar para Ele: Senhor, venha sarar a nossa alma, me canta lá mais. Nós precisamos aprender a nos humilhar. O caminho que Deus deseja não é o nosso confronto. Não adianta nada a gente pensar: vamos sair por aí, vamos enfrentar todo mundo e vamos fazer. Não é isso que vai resolver. Se resolvesse esses 200 anos, já teria trazido uma solução. Nós tivemos todo tipo de governo, e em todo tipo tivemos problema. A corrupção está na alma. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos de uma humildade, mas daquela humildade que vem do coração, que vem da alma, que vem da alma. Quando a gente se humilha verdadeiramente, Deus nos exalta.
Quando você pega na Bíblia, todos os servos de Deus que deram certo se humilharam. Todos eles tiveram a humildade verdadeira. Pode pegar ali de Abraão, José, você vai correndo a Bíblia, o próprio Davi e tantos outros, eles tiveram ali uma situação favorável, porque se humilharam diante de Deus, tiveram humildade. Irmãos, nós precisamos de humildade. É o tempo da gente rasgar as vestes. É o tempo da pessoa, nós chegarmos e junto com as vestes rasgarmos o coração e falarmos assim para Deus: Deus, veja o que está errado na nossa nação e ajuda-nos, ó Deus. Nós não poderíamos chegar no momento que estamos na nação. Nós não poderíamos estar numa situação. Irmãos, o que vai acontecer com o Brasil? Por exemplo, se é eleito alguém comprovadamente corrupto, como é que uma pessoa comprovadamente corrupta vai conseguir levar o povo a ser honesto? Como é que a pessoa vai poder chegar e vai cobrar atenção a partir de hoje, 1º de janeiro de 2023, a partir de hoje, todo mundo vai ter que ser honesto. Aí alguém vai dizer: vamos para a fila da honestidade, vamos entrar todo mundo aí na fila. Como? Como que, se a pessoa não tem um comportamento adequado, vai poder? O que pode acontecer com uma nação, irmão, cujo maior líder estaria comprometido com tantas coisas? Pensa bem. Então o que nós devemos fazer? Ir lá derrubar o líder? Não, nós precisamos nos humilhar e falar: Senhor, eu estou me humilhando diante do Senhor. E nós vamos fazer isso agora, orando. Nós vamos nos humilhar, falar: Senhor, olha para o nosso coração. Nós estamos nos humilhando aqui, Senhor, e dizendo e reconhecendo que está tudo errado. Reconhecendo que isso que está ocorrendo está mostrando para nós que está tudo errado. Então nós estamos nos humilhando. Vamos lá. Como sarar a nossa terra? Segundo lugar, diga assim, com oração fervorosa. Então, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar? Agora diga assim: e orar e me buscar. Então, isso aqui é Deus falando para Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar e agora orar e buscar a minha face. Alguém vai dizer assim: orar e buscar a face não é a mesma coisa? Não. Orar, quando a pessoa busca a face, é quando a pessoa se dobra diante de Deus. É quando a pessoa chega assim e fala: Senhor, só o Senhor pode fazer algo. É quando a pessoa, de uma maneira perseverante, busca a face, a presença do Senhor. É quando a pessoa, assim, com muita fé, vai diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui para orar, para orar. É quando a pessoa vai com unção, buscar a face, é acreditar numa unção sobrenatural. Nós vamos orar agora, e nós vamos fazer isso, Senhor. Nós estamos aqui orando e buscando a Tua face. Senhor, nós estamos aqui orando e buscando ao Senhor. Nós estamos aqui orando e acreditando que o Senhor vai primeiramente sarar a nossa terra e depois vai começar a consertar os governantes desse país. Nós precisamos orar dessa maneira: Senhor, Senhor, venha sarar. Nós precisamos clamar de maneira perseverante. Nós precisamos clamar em casa, clamar nos templos, clamar nas ruas da cidade, clamar andando, clamar assentado. Nós precisamos orar e dizer: sara a nossa terra, sara a nossa cidade, sara o nosso estado, sara a nossa nação, sara as nações como um todo. Nós precisamos clamar ao Senhor, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos clamar: Senhor, venha sarar o Brasil. Senhor, venha sarar o Brasil. Senhor, venha sarar o Brasil. Senhor, venha consertar essa nação que tem um clima bom, que tem um povo que se relaciona bem entre si, essa nação que tem uma natureza favorável, essa nação que tem tudo a oferecer para os seus moradores,
tudo o que precisa, essa nação que pode abençoar e ajudar outras nações. Senhor, nós queremos que o Senhor venha abençoar. Aí nós vamos clamar: Senhor, nós temos uma eleição amanhã, coloca as tuas mãos, Senhor, coloca as tuas mãos, ó, dois ou três clamando, Deus responde. Jesus falou: quando 2 ou 3 clamar, eu vou e respondo. Pastor, precisa o Brasil inteiro clamar? Não, precisa 2 ou 3, e nós estamos aqui muito mais do que 3. Clamar, nós vamos clamar, erguer a mão e falar: Senhor, nós estamos nos humilhando e orando e buscando o Senhor e buscando. Você vai ter um momento de busca. A gente não sabe, pode ser curto tempo, médio ou mais tempo, não importa. O que mais importa vai ser um tempo de qualidade, para a gente buscar ao Senhor e buscar e falar: Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos do Senhor, nós vamos clamar, e você vai erguer a tua voz e você vai falar: Senhor, ouça essa oração, ouça. Nós vamos priorizar hoje aqui não a nossa vida pessoal, nem familiar, nem da igreja local. Nós vamos priorizar hoje o clamor pela nação. Nós vamos, porque amanhã tem uma eleição tão importante e nós vamos clamar. Você vai colocar o teu coração nesse clamor. Você vai clamar. Você vai clamar, talvez como nunca clamou. Ah, pastor, amanhã 5 da tarde eu começo a orar. Não, já era. Ou a gente resolve agora, ou amanhã não adianta. Deu 5 horas, você tem que falar assim: eu vou sentar e vou ver o que deu. Aí não adianta mais. Amanhã, 6 da manhã, começa a votação no Brasil. Ué, pastor, o senhor mudou o horário? Não, 8 da manhã é aqui, horário de Brasília, mas lá no Acre, por exemplo, para coincidir o término às 17, antigamente, naquele lugar terminava mais tarde. Então, tem lugar que é 1 hora a mais, outro que é 2. O Acre, que é o maior tempo, 2 horas, então agora eles inverteram. Em vez de começar às 8, eles começam às 6 da manhã e termina tudo junto. Foi aí uma atitude inteligente. Mas nós temos que clamar. Quando você acordar amanhã cedo, você vai orar. Não vai ter o culto de ensino amanhã, porque eu pedi para o pessoal vir hoje. O que eu vou fazer no culto de ensino? Orar. Pega o horário do culto de ensino amanhã, 9 horas, você vem, tem um período de oração, e ora. Você pode pelo menos orar das 9 até umas 10h30 em casa, é um tempo que você estaria aqui no templo. Ora e ora, depois você sai e vota. Quando você votar, o teu voto vai multiplicar. Se você fizer isso, Deus faz. Você acredita que a gente orando aqui, nós podemos estar mudando tudo no Brasil? Você acredita? Mas pastor, o grupo aqui vai mudar? Por que não vamos mudar? Se humilhar não significa se apequenar, não significa descrer, não significa desacreditar. Se humilhar e orar significa quebrantamento no coração e oração. Você vai orar, nós vamos erguer a mão. Você pode orar de joelho, de pé, pode andar pelo templo, pode estender a mão para o céu, para o lado, para frente, onde você quiser, mas você vai dizer: eu abençoo a eleição amanhã, eu abençoo o Brasil, sara o Brasil, Senhor, sara o Brasil, abençoa o Brasil, abençoa-me, cantas, amai, abençoa. Nós vamos orar e orar. Para encerrar essa palavra, como sarar a nossa terra? Diga assim: com conversão sincera. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, agora repita: e se converter dos seus maus caminhos. Aqui que é a parte. Pastor, mas não tinha que converter lá atrás, antes, ou pelo menos depois da humildade orar? Não. Deus, invariavelmente, Ele não erra na sua sequência. Ele falou: se humilhar, porque se a pessoa não se humilhar, ele nem ora. Aí ele tem que orar para mudar. Se a pessoa não orar, não muda. A oração leva a pessoa a mudar. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é o povo converter dos seus maus caminhos. Nós vamos ter que buscar a Deus para converter de verdade, de coração,
se converter para Deus com entrega. O povo brasileiro precisa de conversão, e essa conversão começa pela casa de Deus. Amém? Conversão. Nós precisamos falar: Senhor, como diz o Salmo, vê se em mim há algum caminho errado. Senhor, venha mudar o Brasil a partir de mim. Você pode falar isso nessa noite: a partir da minha vida. Venha mudar a nossa nação e começa por mim. O Neemias se tornou o maior exemplo de administrador na Bíblia. Quando eu penso em administrador na Bíblia, eu penso em Neemias. O Neemias, ele trabalhava com o rei lá no Império Pagão. O Neemias, provavelmente, com uma análise criteriosa, ele nasceu no cativeiro. O povo vai ficar 70 anos no cativeiro, e quando Neemias estava em destaque, o povo, uma parte já tinha voltado. Então Neemias provavelmente nasceu no cativeiro. E quando o seu irmão Anani e outros amigos disseram da situação grave que estava Jerusalém, a cidade com os muros caídos, sem templo, sem nada, o Neemias, ali no capítulo 1 do seu livro, diz que ele vai diante de Deus, ele se humilha, e ele ora, e ele chora, e ele confessa os pecados da nação, e se inclui entre os pecadores. Senhor, eu confesso que nós erramos, e provavelmente ele não nascera, ele não viera do cativeiro, não tinha nada a ver com o pecado da nação, mas ele se inclui entre os culpados. E a partir dali, Deus muda a história dele e da nação. Por quê? Ele vai querer uma conversão sincera. Ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha nação e começa por mim. Deus trabalha a vida dele e o envia, ele faz uma obra, chega lá em 52 dias, ele constrói a muralha. E começa a mudar a história de Jerusalém. Por quê? Porque ele busca uma mudança. Irmãos, a nossa nação precisa de converter dos seus maus caminhos. Os deputados precisam de conversão, e a começar pelos evangélicos. Os senadores precisam de conversão, a começar pelos evangélicos. O Supremo precisa de conversão, a começar por evangélico. Agora tem evangélico lá também. Agora tem um lá evangélico. A presidência da República precisa de conversão, a começar pelo presidente. Precisa de conversão, nós precisamos de conversão no país. A prefeitura, o Estado, nós precisamos de conversão. Agora, além disso, ou sobretudo, o povo precisa de conversão. O povo precisa de conversão. O povo necessita de conversão. O povo carece de conversão. O povo carece disso. O povo precisa disso, de conversão. 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 Cada um precisa analisar o seu caminho e ver o que está errado no caminho. O que está errado na nossa vida. Nós precisamos nos converter. Irmão, nós precisamos nos converter para Deus mais. Um dia eu ouvi um pregador falando assim: a gente precisa se converter todos os dias. Você tem que levantar de manhã e falar: Senhor, dá uma analisada aqui, que precisa mudar, eu quero converter um pouco mais. Conversão diária. A gente precisa, porque tudo vem contra a vida do cristão, então ele precisa de um processo positivo, diferenciado de mudança, ele precisa. Então a nação vai ser sarada a partir de nós. Nós precisamos nos sarar completamente e abençoar a nação, mas nós precisamos pedir para Deus converter a nossa nação. Nós precisamos falar assim com humildade, orar: Senhor, venha sarar a nossa nação, venha converter a nossa nação, venha transformar a nossa nação, livra a nossa nação da corrupção, livra a nossa nação do mal, livra a nossa nação de tudo de ruim, meu Deus, livra a nossa nação do mal. Mas nós precisamos disso, pedir para Deus sarar a nossa nação. Amém? Mas nós precisamos de uma conversão sincera nessa nação. Precisamos disso. Vamos ficar de pé, irmãos? Como sarar a nossa nação? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Foram essas 3 divisões. Diga assim, então, esse então é importante. Então, é considerando o que aconteceu. Considerando ali humildade, oração e conversão. Eu ouvirei dos céus. Deus não vai ouvindo de qualquer maneira. A pessoa levanta a mão para o céu e fala, ó, Senhor, eu estou aqui, está tudo resolvido, eu estou pedindo, o Senhor vai fazer. Deus fala, eu não. Você precisa humildade, você precisa oração e você precisa de conversão. Então, aí, com tudo isso, eu ouvirei dos céus. O que Deus vai fazer em seguida? Perdoarei os seus pecados. Vai perdoar. O que Deus quer fazer inicialmente é perdoar a nação. Deus precisa perdoar o Brasil. O Brasil está abraçando o pecado porque precisa de perdão. Nós precisamos pedir para Deus nessa noite, Senhor, venha perdoar a nossa nação. Se a nação vota em pessoas que não tem nada a ver com os princípios da Bíblia, é porque a nação está errada. Mas como? Ninguém está obrigando a pessoa a fazer isso. Então Deus quer perdoar a nossa nação. E aí o que vai acontecer? E sararei, diga, e sararei a sua terra. Diga agora assim, sararei a minha nação, a minha terra. Deus vai sarar. Deus quer sarar a nossa terra. Deus vai sarar o Brasil. Deus precisa sarar o Brasil. Está tudo errado, irmãos. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Nesses 200 anos o Brasil não encontrou cura. Então Deus precisa, sobretudo, sarar a nossa nação. E Ele quer sarar. Isso passa pela humildade de coração, isso passa por oração fervorosa, isso passa por conversão sincera. É o versículo, isso é textual, é Deus falando. Aí Deus vai sarar a nossa nação. Então nós vamos clamar nesta noite para Deus sarar o Brasil, para Deus sarar a nação, para Deus reverter o quadro negativo, para Deus mudar tudo isso. Nós vamos clamar e Deus vai ouvir.